estamos de volta com essa parte, iniciação à vida cristã, com quem contamos e onde. E o primeiro agente que a igreja conta, que nós estamos começando a refletir, são os introdutores. Em geral, as comunidades cristãs desconhecem esta função, esse ministério de introdutor e introdutora. Nós vamos saber quais são as suas funções, o que se espera deles. Qual é a função dos introdutores, Alexandre? Acompanhar durante o tempo do pré-catecumenato, que é aquela primeira etapa onde ocorre a pregação querigmática, onde ocorre o colóquio entre aqueles que estão procurando a iniciação à vida cristã e os representantes da igreja, que aqui são os introdutores, que vão procurar ver aquelas pessoas em seu todo, procurar conhecê-las profundamente. Então, acompanhar durante o tempo do pré-catecumenato os interessados em percorrer o caminho da iniciação. Então, são aquelas pessoas que não estão apenas fazendo a inscrição, elas iniciam um processo de evangelização querigmática, de pregação do amor de Deus, de conhecimento daquelas pessoas, de preparar o terreno para que a boa semente seja lançada. Com um introdutor dedicado e competente, torna-se mais fácil o processo de iniciação à vida cristã. O introdutor, ele prepara as bases para o catecumenato e para o trabalho do catequista. Alguém pode dizer, Alexandre, qual é a fundamentação bíblica para os introdutores? Pode ler os Atos dos Apóstolos, que a gente percebe claramente que aqueles que já estavam inseridos na vida eclesial, eles acompanhavam mais de perto os neófitos e aqueles novos cristãos, aqueles novos convertidos, eles eram acolhidos na vida da comunidade e ao ser introduzidos e vivenciar de perto toda a realidade eclesial, eles iam tendo um contato verdadeiro com Cristo e com a igreja. Então, o introdutor, ele é essa pessoa que vai facilitar, que vai dar início ao processo. Ele é fundamental lá no pré-catecumenato para que o IVC não comece com uma simples iniciação de uma ficha, de uma folha de papel. Pré-catecumenato não é isso apenas. Tem a inscrição com todos os detalhes, mas nós vimos lá alguns aspectos que são fundamentais no pré-catecumenato. E um dos maiores agentes do pré-catecumenato são esses introdutores. Pessoas que se dispõem, dizem, eu quero trabalhar nessa parte. Eu quero ser essa primeira pessoa a acolher aqueles que estão procurando a iniciação à vida cristã. Eu quero me colocar à disposição, eu quero me colocar nesse diálogo, eu quero me colocar nesse serviço. Eu quero me colocar num espírito de escuta e de poder ajudá-los. Eu quero preparar o caminho para essas pessoas. Então, tenho certeza que o Espírito Santo de Deus, que derrama os seus dons em toda a igreja, vai chamar pessoas para essa realidade, a realidade dos introdutores. A tarefa principal do introdutor é anunciar Jesus Cristo, a grande novidade do reino para essas pessoas. Ajudar o iniciando a encantar-se por ele, a encantar-se por Jesus Cristo que está sendo anunciado. E ele não está sozinho. Ele tem toda a comunidade como seu apoio, os próprios catequistas e as demais realidades que nós estamos começando a falar agora. É lógico que para ser introdutor é uma pessoa que já está iniciada na igreja, que já caminha na igreja. Nós não vamos... olha aí, quem quer ser introdutor e aí sai escolhendo qualquer pessoa sem nenhum critério. Lógico que o critério fundamental é que a pessoa tenha uma caminhada eclesial.
que esteja um processo de formação continuada. O introdutor precisa ter percorrido ele mesmo o caminho dos sacramentos de iniciação à vida cristã, batismo, confirmação e eucaristia, esteja engajado na igreja, em uma de suas realidades, tenha uma vivência eclesial e possa ter condições, iluminados pelo Espírito Santo, porque nós não devemos contar só com aquilo que nós temos, mas com a graça de Deus que não nos falta. E esse acompanhador, esse introdutor, ele inicia o processo de acolhimento e de conhecimento desse candidato à iniciação à vida cristã. Ainda falando sobre os introdutores, que é uma novidade para muita gente, ele necessita também cultivar sua vida de fé, participar da vida da comunidade, alimentar-se com a palavra de Deus, com a Eucaristia, com a oração pessoal, ser fiel à igreja, zelar pela sua formação continuada, tanto na Bíblia, como na teologia, no aspecto pastoral, como nas relações humanas, pedagógicas, psicológicas, na comunicação e na cultura geral. Alexandre, ao olhar para tudo isso, eu já desisti. Não. Aqui você tem que colocar a mão na massa, começar, doar-se, dizer, eu quero, que é Deus que vai te dar todas essas condições de você participar melhor da vida comunitária, de você ter uma maior intimidade com a palavra de Deus, com a Eucaristia, com a oração, um conhecimento maior da Bíblia. E ao escutar, você vai aprendendo o que as pessoas precisam, quais as necessidades das pessoas. Então você vai sendo preenchido por essas realidades, pela capacidade de perceber as necessidades humanas. Você vai amadurecendo na sua maneira pedagógica de acolhida, a sua capacidade de comunicar-se e de conseguir enxergar a pessoa em seu todo e não apenas em suas partes. Sua missão requer dele grande capacidade de ouvir, de dialogar, de ter uma paz interior e de transmitir essa paz interior. Não é uma inquisição, não, é um conhecimento, é um acolhimento, aquela pessoa que procura. E disposição para acompanhar com paciência quem começa um processo de iniciação à vida cristã. Isso é fundamental porque os introdutores são os primeiros a ter contato. Então, eles que saberão quais são as dificuldades e quais são as pedras que estão no caminho. Dificuldades que precisam ser superadas, pedras no caminho que precisam ser removidas. E aí, ao ter o conhecimento sobre isso, logicamente eles vão se colocar à disposição da igreja, procurando agir segundo a necessidade de cada iniciante. E ele não está só. Ele pode pedir ajuda não só das outras pessoas que estão à frente dessa realidade, mas de todas as outras pessoas da comunidade, da igreja, que já vivem o seu compromisso eclesial. Ainda sobre os introdutores, uma vez criteriosamente escolhidos pela coordenação da iniciação à vida cristã, é importante que haja os coordenadores, uma equipe de coordenação, não para mandar, mas para escutar os introdutores, para escutar os catequistas, para escutar os catequizandos, se for necessário, e para procurar, iluminados pelo Espírito Santo, em intimidade com a igreja, em intimidade com o presbítero, possam coordenar esse processo de iniciação à vida cristã. Os introdutores serão devidamente preparados. Então, eles não estão só, eles vão ter formações para ajudá-los a exercer essa missão, que é belíssima, fundamental e que também tem aspectos de exigência, de comprometimento e de abertura. Não só para escutar,
mas de abertura também para deixar-se formar. Esses introdutores precisam ter uma visão geral da iniciação à vida cristã, do pré-catecumenato, qual é a função do pré-catecumenato, aquilo que nós lemos agora há pouco, como lidar com as pessoas e como fazer esse acompanhamento dessas pessoas para assessorá-las no caminho da opção de fé, que elas é que devem tomar e não nós. E do encontro pessoal com Jesus Cristo. Está vendo como é fundamental esses introdutores? Para muitos é uma novidade, além dos catequistas. Os catequistas podem ajudar aqui, mas eles também não podem ficar sobrecarregados, porque eles são os agentes fundamentais lá do catecumenato. Então, essas pessoas que são introdutores são muito importantes. Então, com quem contamos? Com pessoas que se disponibilizem e digam, eu quero me lançar nesse ministério de ser um introdutor àqueles que procuram a iniciação à vida cristã. Nós vamos agora falar sobre mais um agente desse processo de iniciação à vida cristã, que são os padrinhos e madrinhas. A renovação pastoral exige a superação da escolha de padrinhos e madrinhas apenas por amizade e por N fatores, sem condições para o exercício dessa importante missão junto ao afilhado e à afilhada. Esse é um problema seríssimo, que pessoas que já estão à frente da catequese sabem dessa realidade. A escolha de padrinhos que não têm condições de exercer a sua missão junto a esse iniciante da vida cristã, que é, primeiro, já ser inserido na vida eclesial, estar participando de um processo de formação continuada e assim poder ser uma ajuda adequada ao seu afilhado ou à sua afilhada. Então, é muito comum a escolha de padrinhos ou madrinhas por amizade. Eu escolhi o meu vizinho, eu escolhi o meu tio, eu escolhi o meu colega. Nós não estamos aqui discriminando ninguém. Nós estamos apenas mostrando que esse agente, que são os padrinhos e as madrinhas, eles têm um papel fundamental dentro desse processo de iniciação à vida cristã. Eu tive a graça, fiz a crisma com 16, 17 anos, e escolhi o meu padrinho que caminha na igreja até hoje. É inserido numa realidade eclesial até hoje, que faz o seu processo de formação continuada. Do mesmo jeito que ele foi uma referência para mim, quando eu tive o meu primeiro contato, os meus primeiros contatos com a igreja e com Cristo, e com a minha inserção na igreja, e que ele foi um suporte, um apoio, ele continua até hoje me iluminando na formação continuada. Então isso foi uma graça, porque eu não tive a oportunidade de ser formado como a igreja deseja hoje nesse processo. Mas nós sabemos que a realidade de muitos é diferente. E aí, o padrinho e a madrinha são pessoas distantes, ou mesmo pessoas que sejam próximas, mas que não são inseridas na vida da igreja. E mais uma vez eu repito que não há aqui nenhuma discriminação, porque o processo de iniciação à vida cristã é um processo de abertura. Uma abertura de conversão para toda a família do catequizando ou catequizanda. Até aquela pessoa que ele gostaria de chamar, ou na família, ou vizinho, ou um colega, ele pode ser iluminado por essa graça de iniciação à vida cristã, ser evangelizado e iniciar também a sua inserção na vida da igreja. Então é fundamental darmos importância. E os padrinhos ou madrinhas são escolhidos no final do primeiro tempo. Qual é o primeiro tempo? É o pré-catecumenato,
que acontece com um simples preenchimento da folha. Quem é aí o teu padrinho? Já sabe o nome? Não. É após a evangelização, é após aquele diálogo, após aquele conhecimento, após aquela intimidade, após a visita à família, se for necessário. Ele é escolhido no final do primeiro tempo, que nós já vimos que não deve se ter pressa para que ele seja finalizado. Aí sim ele vai ter condições de um primeiro anúncio, de uma iniciação na fé, de uma experimentação daquele caminho que ele começa a trilhar, de dizer, eu tenho condições de escolher o meu padrinho ou a minha madrinha, para poder participar da celebração ou da primeira etapa. O padrinho ou madrinha deve ser uma pessoa que conheça o candidato, que seja capaz de testemunhar a sinceridade de quem apresenta a iniciação e dar-lhe o devido apoio quando, naquele dia, participar até de um determinado evento social, de um almoço especial e depois desaparecer? Não. Pelo resto da vida. Então, essa é uma realidade que deve até se dizer também para o padrinho, uma pergunta sincera. Olha, você sabe quais são as necessidades, o que é que a gente espera de um padrinho? Como é que você está hoje? Quais são as suas necessidades? Escutar também. O introdutor, se for necessário, escutar, dialogar, conhecer aquela pessoa, caso esse iniciante à vida cristã já tenha um nome, mas ele mesmo vai ser esclarecido e esclarecida da importância dessa escolha, de que essa escolha ela não pode ser feita ao acaso. Ao longo do processo de iniciação à vida cristã, padrinhos e madrinhas assumem responsabilidades específicas. E por isso eles e elas precisam estar preparados. Não só estar preparados, mas precisam também ser preparados. Pode existir, pode se marcar alguns momentos onde os padrinhos e as madrinhas recebem uma formação adequada, mesmo que eles já tenham uma inserção na igreja, participar de um encontro, de uma palestra. E aqueles que não têm uma iniciação à vida cristã dentro da igreja, precisam ser formados, ser preparados para que possam assumir essas responsabilidades específicas. O que significa responsabilidades específicas? Que são responsabilidades que não são a dos introdutores, que têm as suas responsabilidades. Que não são a dos catequistas, que têm as suas responsabilidades. Que não é do presbítero, que tem as suas responsabilidades. Nem do pai, nem da mãe, que tem as suas responsabilidades. São responsabilidades específicas e, portanto, não acessórias, não dispensáveis. Elas são necessárias. Um acompanhamento para ajudar o catecúmeno a viver o evangelho. É uma pergunta que nós podemos nos fazer hoje, aqueles que já estão na sua fase de formação permanente. Você teve a graça de ter como padrinho ou madrinha uma pessoa que iluminou a tua vida, que apontou para o Cristo, que apontou para o amor a Cristo, que apontou para o amor à igreja, que te introduziu na vivência do Evangelho, na oração. Se não, por tudo dai graças. Mas hoje nós estamos tendo essa oportunidade de fazer isso com esses iniciandos, mesmo que nós não tenhamos tido essa graça. Os padrinhos e madrinhas têm que auxiliá-los nas dúvidas e nas inquietações. Como uma pessoa que não tem uma vida de igreja eclesial e de formação continuada tem condição de tirar dúvidas de um catecúmeno,
de responder às suas inquietações, que de certa forma os introdutores já estão ajudando nesse processo, nas dúvidas, nas inquietações, lá no pré-catecumenato. E os padrinhos e madrinhas são escolhidos também lá no pré-catecumenato. Então, de certa forma, é complementar e dar continuidade àquilo que os introdutores iniciaram. Velar pelo seu crescimento na fé, na fraternidade, na vida de oração, na participação da vida da comunidade e na construção do reino de Deus. É mostrar isso para o catequizando. E, de certa forma, evangelizar o padrinho e madrinha, mostrando as exigências, aquilo que a igreja espera, aquilo que o seu catequizando ou catequizanda necessita. Que ele seja velado pelo crescimento na fé, seja iniciado numa vida fraterna de oração, na participação da vida de Deus, na comunidade, na construção do reino. E isso é uma das responsabilidades dos padrinhos e madrinhas. A família no processo de iniciação à vida cristã. Com quem contamos? Com os introdutores, com os padrinhos e madrinhas, com a família. Pais cristãos são os primeiros e principais responsáveis pela vida e pela educação de seus filhos. Recorrem à igreja para a educação na fé de seus filhos. São os primeiros e principais evangelizadores, mas não estão sós. Eles agora pedem, clamam a ajuda na igreja, que tem um processo adequado de iniciação à vida cristã. Então, com certeza, nós não estamos aqui conversando qualquer coisa. Nós estamos já começando a responder. Com quem contamos? Com os introdutores, com os padrinhos e madrinhas, com a família, com uma coordenação da iniciação à vida cristã, com toda a comunidade eclesial. Aqui nós vamos destacar alguns desses agentes que a igreja conta na iniciação à vida cristã. Não podem eximir-se da missão. Os pais são os primeiros evangelizadores. Eles não podem eximir-se dessa missão de trazer os seus filhos para o conhecimento de Jesus e para o conhecimento da igreja. Para a igreja, a família exerce um papel essencial, fundamental na evangelização. São os primeiros evangelizadores. Na catequese, esse processo de evangelização continua. Na vida da comunidade, esse processo de evangelização continua. E com isso, tem um papel fundamental na transformação do mundo. Porque nós temos verdadeiros cristãos sendo formados e ao receber Jesus, nós não o guardamos dentro de nós. Nós queremos evangelizar, modificar, transformar as realidades nas quais nós estamos inseridos. As reuniões de pais não respondem mais às necessidades atuais. Que às vezes tem até isso, né? Uma reuniãozinha de pais ali de 1 hora, 2 horas, nem que seja a manhã toda. Talvez isso não seja suficiente. Então os pais precisam ser envolvidos. E nesse envolvimento dos pais, algumas realidades eclesiais podem suprir essa necessidade. A igreja está mostrando com quem a gente conta e mostrando também os desafios. Introdutores. É fácil? Não. Mas precisam, são fundamentais e devem ser formados. Pais e padrinhos. É qualquer pessoa? Não. Mas eles precisam ser formados para que possam exercer a sua função. A família, adequadamente, tem sido a primeira evangelizadora, se não uma realidade, pessoas precisam ser chamadas a suprir essas necessidades. Não podemos ter movimentos, realidades eclesiais, comunidades fechadas em si próprias, em si mesmas, onde a maior realidade
é trazer pessoas para o seu grupo, para a sua comunidade. E não conseguem perceber as reais e as urgentes necessidades da igreja. Como, por exemplo, a evangelização dos pais, a evangelização dos padrinhos, de ser introdutor, introdutora. É isso que o documento está clamando. Os pais agora passam a integrar o processo de catequese com adultos. Eles podem iniciar um processo de iniciação à vida cristã para adultos. Porque, eu repito, existe o IVC para crianças, para adolescentes e jovens e para adultos. Que existe, não apenas em função dos filhos, mas da complementação da iniciação, por eles iniciada na infância, ou de aprofundamento de compromissos mais abrangentes e eficazes como cristãos, pais e mães que não estão inseridos na vida eclesial. E através da catequese, da iniciação à vida cristã dos seus filhos, podem receber essa graça de um início de uma caminhada de conhecimento, de comprometimento com Jesus e com a igreja. Casos de famílias cujos membros pertencem a religiões diferentes. E aqui a gente vê algumas necessidades específicas que a igreja coloca não para serem discriminadas, mas que a gente possa ter um olhar mais atento e dessa forma poder ajudar melhor. Nós temos hoje famílias cujos membros pertencem a religiões específicas. Alguns são católicos, outros são de outras religiões. Às vezes religiões cristãs ou até não cristãs. E também há distintas denominações cristãs, ou são indiferentes. Aqueles que dizem, não, eu não tenho religião. Eu não tenho religião. Isso é pouco frequente? Não, é muito frequente. É só o que a gente escuta hoje. Não, eu não tenho religião. Eu não dou importância à religião. Ou tem a religião apenas como um aspecto social, como a gente já teve condições de refletir aqui. Considerar que a situação familiar está em permanente crise nesta mudança civilizacional, ou seja, nessa mudança de época. Quem tem mais sofrido com isso são as famílias. Porque as famílias hoje, elas são muito atingidas e elas não estão tendo uma formação adequada e por isso sofrem tanto. Não estão inseridas na vida eclesial e por isso nós temos famílias desajustadas, com N situações que nós não podemos nem perder tanto tempo citando aqui. Às vezes, o filho quer iniciar um processo de iniciação à vida cristã e o pai ou a mãe não quer. Ou a mãe quer e o pai não quer. E assim, são N situações. Então, as necessidades das famílias, graças a Deus, existem grupos, movimentos, realidades eclesiais que receberam o chamado de Cristo para trabalhar com as famílias, que é uma necessidade. Está vendo aí? As necessidades da igreja, Deus suscita carismas e dons para que possam se dedicar naquelas necessidades, porque Deus não deixa ninguém de fora. Então, as famílias hoje se encontram em permanente crise, nessa mudança da civilização. Cabe aos pais envolverem suas famílias no processo integral de iniciação à vida cristã e de seus membros. Como os pais farão isso? Eles precisam ser evangelizados, para que possam ter condições de exercer as suas funções para aqueles iniciantes da vida cristã. E aí, é lógico, as famílias precisam de apoio. Nós precisamos, como igreja, apoiar as famílias, evangelizá-las, iniciar com as mesmas um processo de iniciação cristã, de formação inicial e depois de formação continuada, desejar que eles se engajem em determinadas realidades eclesiais. Para os casais em situação canônica irregular, a igreja possui uma pastoral específica. Está vendo aquilo que eu disse? Então, para cada realidade
da sociedade ou da vida cristã, que há necessidade de evangelização, a própria igreja, o próprio Cristo, suscita no seio dela pastorais, movimentos, realidades, comunidades, para trabalhar com essas realidades. No caso aqui, casais em situações canônicas irregulares. Por exemplo, pessoas que vivem juntas sem o sacramento do matrimônio, pessoas que têm algum impedimento para o sacramento do matrimônio. É necessário valorizar as visitas domiciliares, a pastoral familiar. É preciso ir ao encontro das pessoas, ao seu ambiente habitual, em suas casas, e não apenas esperar que elas venham até nós, que muitas vezes é a nossa atitude. Vamos esperar. Aqueles que vêm, nós vamos acolher. E ainda tem aqueles que vêm e nós não temos condições de acolhê-los adequadamente. Muitas vezes por falta de compromisso, muitas vezes por falta de formação. Então é preciso ir ao encontro, à casa deles, ao seu ambiente, não esperar que eles venham até nós. Então essa é uma realidade tanto para a formação das famílias, como para situações específicas, como essa, situação canônica irregular, como a que a gente falou agora há pouco, casais de religiões diferentes. São realidades específicas. Agora nós vamos falar sobre os catequistas, que estarão no catecumenato propriamente dito, que é a realidade mais longa desse processo de iniciação à vida cristã, e eu posso dizer que eles são protagonistas junto com os catecúmenos, mas com funções, logicamente, específicas. Eles estarão à frente dos catecúmenos. Os catequistas atuam no catecumenato, que é o tempo mais longo da iniciação à vida cristã. Entre o primeiro e o segundo tempo, ocorre a primeira etapa. O primeiro tempo é o pré-catecumenato, o segundo tempo é o catecumenato, e a primeira etapa é aquela porta que se abre para a passagem do pré-catecumenato ao catecumenato. Há uma celebração de acolhida e sinalização dos candidatos que passam a ser denominados de catecúmenos. Aquele iniciante à vida cristã, após passar pelo pré-catecumenato, após a celebração específica e entrar no catecumenato, acolhido e formado agora pelo catequista, ele é um catecúmeno. Os catequistas e os padrinhos e madrinhas sejam apresentados à comunidade e por ela abençoados. Então, os catequistas que foram adequados, os catequistas que se dedicam a essa missão, os padrinhos e madrinhas que foram adequadamente escolhidos, sejam apresentados à comunidade e por ela abençoados, de forma que possamos rezar pelos catequistas, para que possam cumprir a sua missão maravilhosa dentro da igreja. Os seus padrinhos e madrinhas, para que possam cumprir com as suas missões específicas. As suas famílias, que podem estar acompanhando essa realidade eclesial. Não esquecer, eu sempre estarei mostrando isso, ó, porque fala aqui que os catequistas estarão agora no segundo tempo, após a primeira etapa. Aí a gente mostra aqui, ó, segundo tempo, é a catequese, reflexão, aprofundamento, tempo suficientemente longo para que eu possa catequizar, levar os catecúmenos à reflexão, a uma vida de oração, a uma vida de conhecimento da igreja, a uma vida de conhecimento do catecismo da Igreja Católica, um processo de conversão, um aprofundamento na vida eclesial, uma vivência cristã, conversão, entrosamento com a igreja, etc. É o tempo mais longo. Então, aqui estão à frente os catequistas. Os catequistas do catecumenato propriamente dito são um ou uma mediador ou mediadora
que fala, que age, que está em missão em nome da igreja. Considerar sua ação como uma vocação e uma missão privilegiadas. Ser catequista é uma vocação privilegiada dentro da igreja. Ser catequista é uma missão privilegiada dentro da igreja. Não é uma missão qualquer, não é uma vocação qualquer. É fundamental dentro de todo esse processo. Você está na etapa mais longa desse processo de iniciação à vida cristã, como protagonista, num aspecto de diálogo e conhecimento dos seus catecúmenos. Sua ação é um dom de Deus, que precisa ser bem acolhido e cultivado. Então, essa vocação e essa missão são dons de Deus. Agora, eu preciso acolher esses dons. Eu preciso cultivar esses dons. A iniciação à vida cristã de inspiração catecumenal exige uma nova formação dos catequistas. Como, por exemplo, o estudo aqui que nós estamos tendo do documento 97, que é fundamental conhecimento para os catequistas, para todos aqueles, para os introdutores, para todos aqueles que estarão mais à frente desses iniciadores. Então, a iniciação à vida cristã de inspiração catecumenal exige uma nova formação dos catequistas e dos agentes de pastoral, daqueles que estarão inseridos em alguma ou em algumas dessas realidades do processo de iniciação à vida cristã. Não se trata de formar um professor de religião a um título escolar ou a um estilo escolar. Não é um professor, é uma realidade transcendente, é uma realidade que não é social, é uma realidade que diz respeito à salvação das pessoas. É uma realidade que diz respeito ao conhecimento de Jesus e da igreja, que muda completamente a nossa vida. Uma pessoa investida com uma graça especial para colaborar na educação da fé. Não é como ser um professor de religião. Tem escolas que têm o professor de religião, mas muitas vezes nem católicos são, não tem uma vida de sessão da igreja, mas é um professor de religião. Aqui é diferente. São pessoas inseridas naquilo que eles estão ensinando. São pessoas que já tiveram a sua experiência com Cristo, estão inseridas na igreja e agora estão ajudando a outras pessoas a iniciarem uma mesma experiência que eles já têm. Então, são pessoas que foram investidas de uma graça especial, de dons, de carismas do Espírito Santo, para colaborar na educação da fé. Ainda conversando sobre os catequistas, a missão do catequista é ampla e exigente. Alta competência no conhecimento da fé, da missão, da mensagem de Jesus Cristo, do ensinamento da igreja, das sagradas escrituras, vida espiritual, participação na comunidade eclesial. Então a igreja coloca aqui, alguns aspectos, não para que nós sejamos inibidos ou nos achemos incapazes de ser um catequista ou uma catequista, mas para mostrar que nós que estamos em um processo de formação continuada possamos nos abrir, porque nós nunca estaremos prontos. Nosso referencial é Cristo. Nós ainda não podemos dizer como ele pronunciou. Eu sou aquele que sou. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Nós estamos indo em direção a ele. E nesse processo de formação continuada, eu tenho que estar aberto. Eu não posso dizer, eu já sei de tudo. Eu já sou catequista há 20 anos, eu já sou catequista há 10 anos. Eu já sou engajado na igreja há 30 anos.
a nossa missão é sempre ampla e exigente, particularmente do catequista. Ele precisa de maturidade na fé. Ele precisa de uma intimidade da mensagem e da missão de Jesus Cristo. Ele precisa conhecer os ensinamentos da igreja que ele vai estar transmitindo aos catecúmenos. Ele precisa de uma vida espiritual, de uma vida de oração, de um desejo de maturidade nessa vida oracional, de uma participação na comunidade eclesial. É lógico que não tem como ter um catequista que não esteja inserido na vida da igreja. Ainda sobre os catequistas, é prudente que o candidato inicie seu compromisso de catequista como auxiliar de alguém experiente, ao mesmo tempo em que faz a sua preparação específica. Olha, isso aqui é muito importante. Nós vamos refletir um pouco sobre isso. Por exemplo, eu já sou catequista há 10 anos. E tem agora uma pessoa, já está inserida na vida da igreja, já está inserida num determinado movimento, mas não tem vivência nem experiência ainda como catequista. Aí o que é que eu posso ser? Eu posso ser um auxiliar. Então, estarei dentro da sala com o catequista, eu sou auxiliar, eu ajudo ao catequista e, ao mesmo tempo, eu aprendo. Aprendo com tudo aquilo que está sendo transmitido, aprendo com o catequista mais experiente, que ilumina a minha maturidade, até que, depois de um tempo de ajuda, de estar junto, de estar próximo, como catequista auxiliar, havendo necessidade, eu agora possa ser um catequista. E aberto a acolher um novo catequista auxiliar. E assim esse processo de conhecimento, de amadurecimento vai acontecendo. Para que a gente não lance as pessoas como catequistas sem o conhecimento adequado. Então já existem realidades dentro da igreja que acontecem assim. Tem o catequista e o seu auxiliar. Isso é muito bom. Porque o catequista é aquela pessoa responsável e o auxiliar tem as suas responsabilidades, mas como o próprio nome já diz, ele está ali também para aprender. Não para aprender o que os catecúmenos estão aprendendo. Isso também ele vai aprender. Como o próprio catequista também está aprendendo. Mas ele está principalmente amadurecendo essa missão, esse dom, essa vocação especial dentro da igreja, fundamental dentro da igreja, que é de ser catequista. Então, realidades onde isso ainda não acontece, que possam refletir sobre termos sempre um catequista e alguém, um auxiliar, que está sendo formado e dentro da vivência, não na teoria só. Ele está experimentando ali o que é ser um catequista. Isso é muito eficaz, isso é muito eficiente. Não é só uma teoria. Ainda sobre os catequistas, há critérios para ser catequista. E o bispo deve explicitá-los. Vamos colocar aqui alguns. Tenha recebido os sacramentos da iniciação à vida cristã, como nós já falamos, batismo, confirmação e eucaristia. Não tenham impedimentos canônicos, que os impeça de exercer a função ou ministério na igreja, que são casos específicos. Viva com simplicidade seu testemunho de vida cristã. Do mesmo jeito, ao explicitar aqui os critérios para ser catequista, nós também não estamos discriminando ninguém. Porque cada um de nós precisa escutar de Deus e encontrar o nosso lugar na igreja. O lugar onde nós vamos exercer o nosso chamado de discípulo e missionário de Cristo. Mas o catequista precisa, a exigência da igreja, através do bispo, essas dimensões. Ter recebido os sacramentos da iniciação cristã, não tem impedimentos canônicos, seja uma pessoa humilde, que seja uma pessoa que tem um testemunho de vida cristã e tem uma boa formação humana. E, logicamente, é
eclesial, tem um equilíbrio psicológico para poder acolher as pessoas, para ter condições de acolher realidades totalmente diferentes, famílias diferentes, catecúmenos diferentes, facilidade de trabalhar em grupo, porque essas pessoas não podem querer trabalhar sozinhas, da maneira que elas pensam. Precisam ser pessoas que estão abertas a um bom relacionamento com os outros. Precisam ser dedicadas. Ah, se der tempo eu vou para a reunião de hoje. Não pode, é um compromisso vital para ele, para o catecúmeno e para a igreja. Pessoas que estão abertas à comunicação e pessoas que têm criatividade e, acima de tudo, estão abertas à criatividade do Espírito Santo. Finalizamos aí sobre essa parte de reflexão sobre os catequistas, que são, sem dúvida, protagonistas, junto com os catecúmenos, dessa fase mais longa, que é o catecumenato, e nós voltaremos já já com a última parte dessa formação de número 5, do documento 97, de iniciação à vida cristã.